Em Atos 2, 47. Até o 42. Você já leu a Bíblia de trás para frente? A gente vai ler agora. Atos 2, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Amém. Por que eu fiz a leitura de trás para frente? Porque é importante entender que o versículo 47, ele é resultado do versículo 42. O 47 é um efeito. O 42 é o que causou isso. O que diz o 47? Que a igreja fazia três coisas. O que fazia? Louvava a Deus. O que mais? Caía na graça do povo. E o que mais? E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o resultado que todos nós queremos chegar. Nós queremos uma igreja que louva ao Senhor. Nós queremos uma igreja que cai na simpatia dos habitantes de Belo Horizonte. E nós queremos uma igreja que Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Mas isso é o resultado. Se nós quisermos chegar nesse resultado, nós precisamos buscar e viver, nos concentrar e insistir e perseverar na causa desse efeito. E o que causou isso foi o versículo 42. O 42 é a causa disso. Mas antes da gente entrar no versículo 42, só um comentário a respeito do 47. Esse 47 aí fala assim: caía na simpatia de todo o povo, ou contava com a graça de todo o povo. Eu fui buscar um pouco mais o significado dessa palavra simpatia. O Novo Testamento foi escrito em grego, e essa palavra simpatia no grego é charis. Mas a palavra charis, ela tem um significado um pouco mais amplo do que simplesmente simpatia. E significa exercer santa influência. Esse é o significado talvez mais fiel da palavra simpatia. Porque às vezes simpatia a gente parece que a igreja era simpática para o povo, né? Mas a igreja não fazia assim manobras políticas para fazer o povo gostar dela. O que acontece é que Deus habitava no meio da igreja e por causa da presença de Deus, a igreja exercia uma santa influência sobre os habitantes da cidade de Jerusalém. Tanto é verdade que se você continuar a leitura aí dos capítulos aí de Atos, você vai chegar no capítulo 5, no 13 fala assim, que o povo não ousava se misturar com a igreja, mas tributava grande admiração. Por quê? Nos versículos anteriores do capítulo 5 aconteceu um sinal. Lembra que sinal que foi aquele? Um casal mentiu e morreu. Deus operou um prodígio no meio da igreja. E esse prodígio, esse sinal, esse acontecimento chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém. E eles não ousavam se misturar com a igreja. Por quê? Se eu for andar com esse povo, eu não vou poder mentir.
mas tributava grande admiração. Olha a santa influência que a igreja exercia sobre os habitantes. Porque Deus habitava no meio da igreja, e a igreja não pode conviver com o pecado. Porque Deus é santo e habita no meio da igreja. Amém. Mas hoje, de uma maneira geral, a igreja, ela não é mais respeitada, né? Porque muitas vezes nós não nos damos o respeito. Porque, de uma maneira geral, eu conheço a realidade da igreja do Peru, do Chile, da Argentina, um pouco da Colômbia, que eu passei por lá também. E é fácil notar que, de uma maneira geral, nós não nos damos o respeito. A gente se mete em falcatrua, a gente pratica pirataria, a gente fura fila, joga papel na rua, dá um jeitinho, faz manobras. E por causa disso, nós muitas vezes não nos damos o respeito. E a gente perde a credibilidade com isso, de exercer essa santa influência sobre os habitantes da cidade. E a vontade de Deus é que a gente recupere esse crédito. Nós precisamos recuperar essa santa influência que nós precisamos exercer sobre os habitantes da cidade. Se nós quisermos chegar no versículo 47, na sua plenitude. Isso é uma das coisas. Eu lembro uma vez que eu estava, logo no começo da caminhada, eu via o Asaf e o Dani ministrando louvor e eu falava, eu também quero ministrar louvor assim, né? E aí eu fui fazer aula de violão. Eu cheguei para o meu professor de violão e a gente combinou 4 aulas por mês, uma aula por semana. E aí eu perguntei para ele, né? Olha, eu faço as 4 aulas e depois no mês seguinte eu faço o pagamento dessas aulas? Ele falou assim, olha, Márcio, eu só faço isso para quem não é crente. Porque os crentes são os piores pagadores que eu tenho. Os meus maiores inadimplentes são os crentes. Você não é crente não, né? Toma aqui o dinheirinho. Toma, deixa. É melhor pagar. Aí eu falei, eu sou... Aí ele falou, eu sinto muito, Márcio, então eu vou exigir o pagamento antecipado e depois eu te dou as 4 aulas. Só porque eu era crente. Nós precisamos recuperar essa santa influência que Deus quer que a gente exerça sobre os habitantes de Belo Horizonte. Amém? Amém. Só esse comentário do significado de simpatia, porque me impactou muito. Não é só uma simpatia, é uma santa influência. Tá? Mas esse é o resultado. E se nós quisermos chegar nesse resultado, nesse efeito, nós precisamos ir para a causa. O que causou o versículo 47 foi o 42. O que diz o 42? Hã? A igreja perseverava no quê? Em 4 coisas. Na doutrina dos apóstolos, o que mais? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja perseverava nessas 4 coisas. O que significa perseverar? Menos o Toninho, a Cleise e o Sérgio Aluno, porque eles já ouviram essa palavra. O que significa perseverar? Insistir. Perseverança significa insistir. Qual é o valor da insistência na nossa vida? Alcançar o resultado. Sem a insistência, nós não vamos terminar aquilo que começamos. É impossível você terminar alguma coisa que você começou sem a insistência. Não tem jeito. A insistência é indispensável para você terminar. Qualquer coisa que você começou na sua vida. Você começou alguma coisa, você precisa insistir para terminar. Alguém disse assim, que nós somos um povo de muita iniciativa, mas de pouca acabativa. Porque nós começamos muitas coisas e não terminamos. Não temos. Pior que arruma sempre justificativa para isso.
Na Cleide está falando que o pior é que a gente sempre arruma uma justificativa para não terminar aquilo que nós começamos. E terminar as coisas glorifica a Deus, sabia? Sabe por quê? Porque João 17, Jesus falou assim: Pai, eu te glorifiquei. Sabe como? Terminando a obra que me confiaste. Então terminar as coisas glorifica a Deus. Por isso que nós precisamos terminar aquilo que nós começamos. Não é para parar. Não é para parar. Quem disse que é para parar? Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos insistir. Meditando naquilo que nós precisamos insistir, né? E terminar tudo aquilo que nós começamos, eu aprendi um conceito diferente do que eu já tinha aprendido sobre a palavra diligente. O que significa diligência? Sabe o que significa ser diligente? Ou diligência? Cuidado, critério. Cuidado, critério. O que mais? Atencioso. Eu aprendi o seguinte conceito da palavra diligência. Diligência significa você fazer até o fim e fazer bem feito. Então diligência não é você fazer até o fim de qualquer jeito. E não é você fazer bem feito, mas não ir até o fim daquilo que você começou a fazer. Diligência é você fazer bem feito e você fazer até o fim. Isso é diligência. Eu experimentei na pele esse negócio de diligência quando me encarregaram de traduzir o livro do Jorge Mitian, do espanhol para o português, chamado Curados pela Palavra. É um livro de mais de 200 páginas, mais de 16 capítulos, e eu tinha 2 meses para traduzir o livro. E eu estava trabalhando na época, no horário comercial, de segunda a sexta, e pressionado pela diligência, né, de fazer bem feito, fazer até o fim. E é difícil, não é fácil esse negócio. Eu colocava para despertar às 4 horas da manhã e ficava até às 6 traduzindo todos os dias, depois ia trabalhar, voltava e à noite, todas as noites era reunião. Então eu tinha que remir o tempo, aproveitar o máximo possível. Mas eu vou dizer, no meio do caminho deu muita vontade de desistir. Deu muita vontade de parar. Eu só tinha 2 meses e a carga era muito grande. Como é que eu vou fazer esse negócio? Aí eu experimentei na pele o que significa insistir. Fazer bem feito e fazer até o fim. Porque eu não estava fazendo para o Jorge Mitian, eu estava fazendo para Deus. Eu tinha que fazer bem feito e tinha que fazer até o fim. Então nós precisamos ser diligentes nas coisas. Só que aí eu comecei a meditar assim na minha vida, né? Não dá para eu começar muitas coisas, porque senão eu não vou dar conta de terminar tudo. Então eu lembrei de Marta e Maria, que foi muito ministrado aqui nesses dias. Que Jesus falou que poucas coisas são necessárias. Então eu comecei a meditar, Deus, quais são as poucas coisas necessárias que o Senhor realmente quer de mim para que eu faça bem feito e faça até o fim? Porque se eu começar muitas coisas, eu abrir muitas frentes, eu não vou conseguir ser diligente em todas elas. Não dá, é impossível. Poucas coisas são necessárias. E eu comecei a filtrar isso na minha vida. Quais são as poucas coisas necessárias que realmente Deus pediu para mim? E nisso eu vou ser diligente. Quais são as poucas coisas necessárias? O Espírito Santo está me lembrando aqui de Atos 6, que os apóstolos falaram assim: nós vamos perseverar em 2 coisas, no ministério da palavra e nas orações. Eles selecionaram essas 2. Nesse versículo 42, a palavra de Deus propõe 4 coisas poucas e necessárias que nós precisamos insistir, ou, como é usado aqui, perseverar. Ou como falam os mineiros, garrar. Garrar.
Ou como falam os mineiros, garrar. Tem 4 coisas que nós precisamos garrar aqui no versículo 42. Agora contextualizou. Quais são essas 4 coisas? Força de vontade. Do versículo 42. Vamos lá no 42. Doutrina dos apóstolos. Que mais? Comunhão. Que mais? Partir do pão e orações. Presta bastante atenção. Nesse versículo 42 está falando assim, ó, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, perseverava nas orações. O que é perseverar? Insistir. É importante que a gente entenda, porque essa é a causa que vai produzir aquele efeito, hein? Então a igreja insistia na doutrina dos apóstolos, insistia na comunhão, insistia no partir do pão, insistia nas orações. Nós já entendemos o que é insistir. Agora vamos entrar um pouquinho nessas 4 coisas. Não vai dar tempo, com certeza, eu só vou falar das 2 primeiras numa próxima oportunidade, se Deus permitir, eu falo das 2 últimas. Vamos parar para meditar um pouco nessa primeiro ponto que a palavra fala que nós precisamos insistir ou perseverar. Qual é? Doutrina dos apóstolos. Aí eu pergunto, o que é a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus, ensinamentos, que mais? Fundamentos da fé, que mais? Todas as coisas que Jesus ordenou. Todas as coisas que Jesus ordenou, que mais? Ensino de batismos, posição de mãos, cura dos enfermos, proclamação do evangelho, amar uns aos outros. Irmãos, Efésios 2:20 responde qual é a doutrina dos apóstolos. Quem pode ler bem alto? Nós precisamos entender o que é a doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20, quem pode ler bem alto? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra da esquina. A doutrina dos apóstolos é uma pessoa. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que Jesus Cristo é a pedra angular. Fundamento dos apóstolos é uma pessoa. Uau, que revelação. Irmãos, a doutrina dos apóstolos não é um conjunto de ensinamentos. A doutrina dos apóstolos não é um conjunto de livretos. A doutrina dos apóstolos não é um costume, não é um modelo de igreja, não é uma tradição, não é uma prática. Não é uma revelação, não é uma visão. A doutrina dos apóstolos é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Você quer, para ficar bem marcado, quer dizer para a pessoa que está do seu lado, a doutrina dos apóstolos é uma pessoa. Você entendeu, Cleber? Entendi. Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Tem que agarrar. Tem que agarrar em Jesus. Amém. Lembra de 1 Coríntios 3:11? Que Paulo fala assim: ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode. O qual já foi posto, que é uma pessoa. A igreja, ela não é edificada sobre uma doutrina, não é edificada sobre um conjunto de ensinamentos, não é edificada sobre regras religiosas, não é edificada sobre um apóstolo, não é edificada sobre um pastor, não é edificada sobre um presbítero, não é edificada sobre um grupo de pessoas. A igreja é edificada sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Nós precisamos insistir em Jesus. Nós precisamos perseverar
em Jesus. Ele é a doutrina dos apóstolos. É importante entender que nós não estamos seguindo um modelo de igreja. Nós não estamos seguindo uma nova revelação, uma doutrina, uma tradição que veio de algum lugar, um conjunto de regras religiosas. Nós não estamos seguindo pessoas. Nós estamos seguindo Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Se você for ler as epístolas dos apóstolos, você vai ver que Jesus é o assunto deles. Por exemplo, se você pega lá Efésios 1, do 9 e 10, Paulo fala assim: Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de convergir em Cristo todas as coisas. Se você pegar lá Colossenses 1,13, Jesus nos transportou do império das trevas e nos para o reino da luz, ou o reino de Deus. Em Jesus nós temos a remissão, em Jesus nós temos o perdão dos pecados, Jesus tem a primazia, Jesus é o primogênito de toda a criação, Jesus é o cabeça de todas as coisas. Se você pegar a epístola do autor de Hebreus, no capítulo 1, ele fala lá que Deus nos falou de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos fala através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Se você pegar a epístola lá do apóstolo Pedro, ele nunca cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Se você pegar a epístola do João apóstolo, capítulo 1, ele vai falar assim: o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam, nós anunciamos para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o assunto dos apóstolos. Nós precisamos insistir em Jesus. Aleluia. Ele é a doutrina dos apóstolos. Nós precisamos enfatizar o que eles enfatizaram. O problema começa quando nós nos desviamos ou nos afastamos da doutrina dos apóstolos. Aí começa um monte de confusão. Porque a doutrina dos apóstolos é uma pessoa. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que é importante para a igreja insistir na doutrina dos apóstolos, que é Jesus? Porque Jesus é o fator de unidade entre pessoas diferentes. Unidade não é um acordo religioso que eu faço com o irmão que tem práticas diferentes das minhas. E a gente faz um acordo, eu deixo essa minha crença particular, você deixa essa sua crença, a gente entra num acordo de regras religiosas e a gente tem unidade. Isso não é unidade. A unidade é numa pessoa. Lembra de Efésios 2,14? Fala que Jesus, na cruz, reconciliou ambos os povos em um só corpo com Deus e destruiu a parede de separação que era a inimizade. A palavra de Deus diz que Deus é amor e que o amor é o vínculo, né? Isso da perfeição, né? Então, irmãos, Jesus é o fator de unidade entre pessoas diferentes. Se nós todos estamos em Cristo, nós todos nos encontramos nele. E somos um, mesmo sendo diferentes. É simples. É muito mais simples do que a gente pensa. Jesus é o fator de unidade entre pessoas diferentes. A unidade não é um acordo de regras religiosas ou de crenças particulares. Não, isso não é unidade. Se nós todos estamos em Jesus, nós nos encontramos nele. E ali nós somos um. Amém? Amém. Tem muitas outras coisas para falar sobre Jesus,
Não vamos ler para não estender muito aqui, mas eu quero lembrar os irmãos de Atos 26, 19, que Paulo fala assim para o rei Agripa lá: eu não fui desobediente à visão celestial. Qual é essa visão de Paulo? Jesus. O que ele viu no caminho para Damasco? Uma pessoa. Essa é a visão. E para a gente entender um pouco mais essa nossa interação com a visão, eu só quero pensar uma palavra ali de Atos 27, 17. Por favor, quem pode ler? Rapidinho. Atos 27, 17. O qual recolheram, usando então os meios disponíveis para cingir o navio, e temendo que fossem lançados na Sirte, arriaram os aparelhos e se deixaram levar. Tem alguma tradução aí que fala que foram à toa? Foram ao léu. O da Cleice fala à toa. Eu só quero pensar essa palavra à toa desse versículo aí. Desculpa fazer isso com o versículo, mas eu só vou pensar a palavra à toa daí, tá? Eu aprendi que toa, antigamente, era uma corda que rebocava o navio. Quando ele precisava ser rebocado, era colocado uma corda nele e puxava, ele era rebocado. O nome disso é toa, antigamente. A minha tradução fala corda grossa. Corda grossa. A tradução da Cleice fala toa. E qual a aplicação que o Espírito Santo fez dessa palavra toa na minha vida? É para eu não andar à toa, não andar rebocado, longe da visão. Porque às vezes aparecem na nossa vida, no cotidiano, na internet, em vários lugares, algumas coisas que parecem uma oportunidade boa, ou é uma necessidade, mas você vai ver mesmo, é uma toa que está te rebocando para longe da visão. É notável que o ser humano é rebocado por oportunidades e necessidades, né? Pintou uma oportunidade imperdível, não posso perder isso. Eu vou. Isso olha, isso é a grande oportunidade da minha vida. Aí você vai. De repente aquilo é uma toa, é uma corda que está te rebocando para longe da visão celestial. Ou é uma necessidade, eu preciso muito daquilo. Eu necessito, eu tenho necessidade disso. Aí a lá à toa, puxando de novo, para longe da visão. Isso é andar à toa. Andar à toa não é ficar parado sem fazer nada. Andar à toa é ser rebocado para longe do alvo. Você quer dizer para o irmão que está do seu lado? Não ande à toa, meu irmão. Não ande à toa, nada de andar à toa. A corda é grossa. A corda é grossa. Corta essa corda que o Silmar está fazendo. Corta, porque a visão é Jesus. Nós não podemos ser rebocados disso. O João Nelson Otto, presbítero em Porto Alegre, escreveu um livro, Serviço dos Santos. Ali ele conta a história do cachorro e da lebre. Tinha um fazendeiro com o cachorro na frente da fazenda dele e passou uma lebre. O cachorro viu a lebre e saiu correndo atrás da lebre, latindo, né? E aí ele foi latindo, os cachorros das fazendas vizinhas escutavam o latido desse primeiro cachorro e começou a correr atrás do primeiro cachorro latindo, né? Só que a caminhada era longa, a lebre é rápida, e aos poucos todos os outros cachorros foram desistindo. Mas aquele cachorro que viu a lebre foi até o fim, pegou a lebre e voltou. Qual é a lição de moral que o João Nelson Otto coloca nessa história do cachorro e da lebre? É que se você está seguindo só porque está ouvindo outro cachorro latir, você corre um grande perigo de desistir. Mas se nós tivermos uma experiência pessoal com a lebre, nós tivermos a visão celestial, nós nunca seremos desobedientes. Eu só sou um cachorro latindo aqui agora. Mas você precisa
pela fé, com os olhos da fé, ver pessoalmente Jesus Cristo. Aleluia. Ter a sua experiência pessoal com Jesus Cristo. Porque assim, aconteça o que acontecer, você nunca vai desistir. E como Paulo, nós poderemos dizer: eu não fui desobediente à visão celestial. Amém, amados? Jesus é a doutrina dos apóstolos. E nós precisamos insistir nisso. Cuidado com os reboques. Segunda coisa, e eu termino. Não vai dar para falar das últimas duas. Segundo ponto aí sobre o que nós precisamos perseverar. O que é? Comunhão. Não é isso? Eles perseveravam na comunhão. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é comunhão da igreja, eu queria pedir para um irmão ler Hebreus 10, 26. Por favor. Bem alto. Quem pode ler Hebreus 10, 26? Por favor. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pois se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Que pecado é esse? Sério desse jeito? Pecarmos deliberadamente. Qual que é esse pecado sério? É o versículo 25. Sabido esse homem. É o versículo anterior, ele explica. O que fala no versículo anterior? Não deixando a nossa congregação. Não deixem de congregar. Como é costume de alguns. Como é costume de alguns. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Não deixe de congregar, meu irmão. E não adianta vir arrumar desculpa que não é escrito na Bíblia. Não há explicação, não há justificativa. Não existe. Sabe o que aconteceu? A Sociedade Bíblica colocou um título entre o versículo 25 e o 26 e a gente acha que ele terminou o assunto. Mas ele não terminou. O 26 é a sequência do 25. Ele fala: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque se você viver deliberadamente nesse pecado, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. É a pessoa que voluntariamente, conscientemente, ela decide: eu vou deixar de congregar. Esse que é o pecado do versículo 26. É a instrução que ele dá no 25. Não é para deixar de congregar. Ele não esgotou o assunto. A Sociedade Bíblica que colocou um título aí no meio. Mas não tem isso na Bíblia. E isso é consequência de perder a visão celestial que é Cristo, né? A doutrina dos apóstolos. Olha como está tudo encaixado um com o outro, né? A irmã lembrou aí, questão como Paulo escreve, né? Deixando o embaraço, porque o pecado tão de perto nos rodeia, corremos a carreira que está proposta com os olhos fitos em Jesus. Não tirar os olhos, né? A gente tem que se desembaraçar de todo o peso do pecado, corda, toa, tudo. E correr com perseverança. Como é que faz para correr com perseverança? Olhando firmemente para Jesus, a doutrina dos apóstolos. Eu fui pregar num retiro no Peru, em 2015, e eu e mais um pastor da Argentina éramos os preletores desse retiro. E ele chama Cláudio Lancioni, companheiro lá do Victor Rodrigues em Rosário. E o Cláudio Lancioni, ele escreveu algumas linhas falando a respeito de insistirmos na comunhão, de perseverar na comunhão. E eu vou ler aqui para vocês algumas linhas, são poucas, tá? É bem rapidinho. Ele diz assim, ó: no nível mais fundamental de compromisso, os discípulos deveriam ser fiéis em ir em todas as reuniões. É impossível trabalhar com uma visão de formação de vidas se os irmãos não vão aos encontros.
A irregularidade nos encontros mostra um nível muito baixo de compromisso com o reino de Deus e com o grupo. Todos temos situações familiares e pessoais para faltar nas reuniões. E apesar disso, os líderes e discípulos fiéis fazem os arranjos necessários para não faltar. Todos os irmãos deveriam se acostumar a planejar a semana de tal modo que consigam ir nas reuniões da igreja. Não só os encontros gerais, mas também com seus discipuladores. Quando isso não ocorre, é porque estamos dando mais importância às outras atividades. Fala, Jesus. Isso é insistir na comunhão. Se nós quisermos chegar no versículo 47, ter uma igreja que louva ao Senhor, uma igreja que exerce santa influência sobre os habitantes de Belo Horizonte e que Deus acrescenta todo dia os que vão sendo salvos, nós precisamos insistir na comunhão. Essa é a causa desse efeito que nós queremos alcançar. O que te parece? Fala Jesus, o Senhor disse aqui. Está ouvindo ele falar? Sério, né? Ah, Márcio, mas aquele irmão é difícil. Insiste. Garra. Insiste que você consegue. Garra. Garra nele que você consegue. Não tem desculpa, né, irmão? Você sabia que ovelha é um animal gregário? Você sabe o que significa gregário? Feita para andar em rebanho. E Jesus, quando se refere a nós, ele fala que somos ovelhas, né? Porque ovelha é um animal gregário. Gregário significa um animal feito para andar em rebanho. Tá junto. Tá junto, tá agarrado. Nós somos gregários. Nós precisamos. Como nós cantamos aqui, né? Eu preciso de ti, querido irmão. Amém, irmãos? Uma ferramenta preciosa, eu vou terminar agora, para viver em comunhão, é algo chamado perdão. É uma ferramenta preciosa para insistir na comunhão, é algo chamado perdão. E é interessante que Jesus ele colocou uma condição para sermos perdoados, né? Qual é a condição para que Deus me perdoe? Perdoar as pessoas. Porque olha só, em Mateus 6, 14 e 15, não precisa abrir. Diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está escrito isso em Mateus 6, 14 e 15. Foi Jesus que falou. Mas João fala, se andarmos na luz como o Pai na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ah lá. Andar na luz, andar em perdão. Vamos ter comunhão? Vamos ter comunhão e vamos ser purificados, né? Não, a gente acha que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não, é uma promessa? É, mas qual é a condição para que essa promessa se cumpra? Andar na luz. Não existe versículo mágico. Andar na luz e ter comunhão. Andar na luz e ter comunhão. Essa é a condição. Não é o contrário, né? Não é o contrário. Ter comunhão para dar. É andar na luz para ter comunhão. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então Jesus colocou uma condição para o perdão. Se eu perdoar as pessoas, Deus me perdoa. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Está escrito.
Essa é a condição para o perdão. Mas Jesus ele não colocou só uma condição para o perdão. Ele também colocou uma quantidade para o perdão. Qual é a quantidade? 70 vezes 7, ou 490. Então Jesus condicionou o perdão. Eu tenho que perdoar para ser perdoado. Jesus quantificou o perdão, 70 vezes 7. Mas Jesus também qualificou o perdão. Qual é a qualidade do perdão que eu tenho que dar? Do íntimo. Mateus 18:35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Essa é a qualidade do perdão que nós temos que oferecer. Qualidade do perdão que nós temos que dar. Mateus 18:35. Jesus condicionou o perdão. Só se eu perdoar, eu sou perdoado. Jesus quantificou o perdão, 70 vezes 7. Jesus qualificou o perdão. Não é qualquer tipo de perdão. Tem que ter qualidade. Do íntimo. Ou Colossenses 3:13, que Paulo fala lá. Se não perdoardes como o Pai nos perdoou em Cristo. Essa é a qualidade do perdão que nós temos que dar. Márcio, como é que eu vou conseguir fazer isso? Insiste. Insiste que você consegue. Tem que insistir. Perseverança significa insistência. Insiste. Tem que insistir, irmão. Tem que insistir. Garra. Legal. Amém? Amém. Eu vou terminar por aqui porque já deu o horário. Se Deus permitir um dia eu falo a respeito de insistir no partir do pão e insistir nas orações. Amém, irmãos? Então, para a gente chegar no versículo 47, chegar nesse resultado, nós temos que insistir ou perseverar em 4 coisas. Quais são elas? Doutrina dos apóstolos, o que mais? Comunhão, o que mais? Partir do pão, o que mais? E as orações. Amém? Amém. Glória a Deus.